Gente, o Ministério da Agricultura liberou 210 milhões de reais para o seguro rural no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar agora ao vivo com Elmar Conrad, que é o vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, para contar para a gente a importância deste crédito, principalmente após as enchentes no estado. Boa tarde, Elmar, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Nayane? Tudo bem por aqui. Elmar, me conta, qual é a importância desse recurso adicional aí de 210 milhões, hein, para os produtores do Rio Grande do Sul? É uma meia solução, viu? Que na realidade nós já colocávamos em outras ocasiões, tanto para o Ministério quanto para os demais parlamentares, que no Rio Grande do Sul, inclusive na primeira reunião que tivemos com o ministro, a promessa foi de 500 milhões de subvenção para o Rio Grande do Sul, acima do limite que normalmente estava previsto. Então nós tínhamos 157,4 milhões, veio 210,9. Se analisarmos, é um bom valor, mas ao mesmo tempo só foi corrigido um lado, quer dizer, nós temos como subvenção para a cultura da soja 20%, normalmente. E aí veio, então, para os municípios de calamidade 40% e nos municípios de emergência 30%. Esse foi um benefício de 10% sobre o valor da subvenção, que é de 20%. Essa subvenção, em outras ocasiões, em outros anos e oportunidades, para a própria cultura da soja, já foi 60%. E eu digo para vocês o seguinte, que é um dinheiro que, por mais que seja um valor significativo, só que não foi adequado ao nível de cobertura que protege o produtor, ou seja, sacas por hectare. Nós temos aí um histórico de que 21, 22, nós tínhamos 8, 10% de alíquota e protegia aí 40, 35, 32 sacos por hectare conforme o município. Tá? 2022, 23, em virtude do grande impacto que resultou nessa quebra de safra de 21, 22, esse aumento de alíquota foi para 16, 17% e o nível de cobertura mexeu-se para 29, 25, 23 sacos por hectare. E 23, 24, então, foi um caos, né? Foi 20 a 30% para proteger 20 sacos por hectare em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. E agora, esse ano, da mesma forma, nós estamos aí com umas sequências, quer dizer, 2019, média 31 sacos. 2021, 2021, 57. 21, 22, média 24. 22, 23, média 36. Nós quebramos ano passado, 22, 23, 39% da produção de soja no estado do Rio Grande do Sul. De 22 milhões veio a 12 milhões. No ano anterior, quebrou-se praticamente 47% da produção. Saiu de previsão de 22, 22,5 para 11 milhões. Então, quer dizer, em 2 anos perdeu-se aqui 30 milhões de toneladas de soja e outras culturas também. Deixou-se de colher aqui no Rio Grande do Sul. E, obviamente, essas sequências de seguros na seguradora Brasilseg, que é a que mais contrata, em 65% das operações, é financiada pelo Brasília, é com ela, e as seguradoras privadas da mesma forma. Aumentaram de forma significativa a alíquota, o custo para o seguro, porém reduziram de forma abrupta o nível de cobertura. Tanto é que hoje, eu sou no município de Birubá, que é uma região muito promissora em termos de produtividade, já foi 40, 40 e poucos, esse ano está em 34 sacas por hectare, a referência de cobertura. Na região sul, nos municípios que têm mais recente a produção de soja, obviamente a média, tanto RTA quanto a média IBGE é menor, tem locais que paga-se 14% para amparar ao valor de 20 até 23, o máximo 24 sacos. Quer dizer, se a média do pior ano foi 24 sacos, que é 21, 22, né? E nós temos um seguro como referência de nível de cobertura 24, podem largar 200 milhões, 500 milhões, que vai ganhar quem? É a seguradora e os bancos. Mas o produtor fica desprotegido porque esse nível de cobertura tem que ser maior. E isso é uma condição que nós só conseguiríamos esse ano se viesse realmente os 500 milhões que foi prometido. E aí a gente teve uma conversa pessoal com o ministro, onde eu cobrei dele a posição. Eu digo, ministro, dia 7 de maio, na reunião, foi falado que teríamos 500 milhões de acréscimo na subvenção ao prêmio do Estado do Rio Grande do Sul para buscar essa recuperação de 4 ou 5 anos, aí, 3 quebras de safra por seca e agora essa situação catastrófica de chuva aí afetando tanto o agro quanto também o setor urbano e todas as estruturas produtivas e indústria e tal.
E ele chegou e colocou de forma bem clara: o problema é os órgãos controladores. A AGU e a TCU, quer dizer, a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, eles cortaram o limite e deixaram 210 milhões. E teríamos que ter, então, os 500 milhões e, obviamente, uma alíquota maior para dar o ponto autuarial, né, que proteger 35 sacos, que é o mínimo para pagar o custo, né, e não 21, 22 sacos. Essa alíquota, obviamente, ficaria na faixa de quê? 24 a 30, falando assim de forma grosseira, mas teria que ser calculável, né? E, obviamente, nós teríamos que ter uma subvenção de 60%, onde se fosse 24% ou 30%, o custo para tirar um nível de cobertura que protege ao custo de produção, não vamos nem falar em seguro de renda, né? Nós teríamos que ter, então, se tiver 60% de subvenção, nós ainda ficaríamos com 12%, de 8% a 12%, conforme o nível de cobertura é 35 ou 40 sacos por hectare, né? E não veio. Então, quer dizer, é uma solução que é melhor do que não ter vindo, é óbvio, né? Mas eu, inclusive, como produtor, né, vou optar por fazer por conta e risco, porque eu não vou pagar ao custo de 14%, 16%, 18% para amparar 30 sacos, que a minha média sempre foi maior que essa. E o seguro, inclusive, sempre pega, é uma parte da lavoura, não é a média de todas as lavouras do mesmo município, né? Agora, Elmar, diante de 3 safras com secas e enchentes, como você acabou de relatar, e não veio o recurso que vocês solicitaram, de 500 milhões extras, né? Como continuar produzindo numa situação dessa? Porque, pelo que eu estou entendendo, é prejuízo total. Então, como e por que continuar produzindo? Aliás, nós estamos buscando, e amanhã sai a medida provisória, de uma solução para o endividamento, que praticamente foi mostrado para o ministro e o movimento SOS Agro RS, que reuniu já no primeiro encontro 5 mil pessoas, no segundo 10 mil pessoas, e se não vier a contento a medida provisória para atender, a primeira medida vai atender bancos, obviamente que vai ocorrer esse terceiro movimento, vai ser em Porto Alegre, onde está sendo prometido, inclusive, um tratoraço, ou no interior da cidade, ou na capital, quer dizer, aí vai ser organizado pelo movimento, que é um movimento espontâneo, apartidário, apolítico, né? E simplesmente estão buscando uma recuperação do agro que o Brasil... o Rio Grande do Sul tanto contribuiu com o agro do Brasil. E eu fico preocupado porque é o seguinte, nós estamos sanando o passado e entrando num futuro com uma cobertura, o Proagro muito mais piorado em relação ao ano passado, que o limite era 335, veio para 270. Se cobria sempre 100% em todos os níveis de qualidade física do solo, agora dependendo do risco, sendo 20 é 100, sendo 30 é 75 e sendo 40 é só 50% do Proagro, inclusive para o Pronaf. As alíquotas que era 6,1, o Pronaf ficou congelado em 10%. Porém, os demais produtores, cada município tem sua taxa que varia de 12%, 16% até 20% para o Proagro, que era um programa que, na realidade, de mitigação, temos 2 modelos no Brasil. É o Proagro, o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, ou o Seguro Agrícola. E o Rio Grande do Sul, com essas modalidades que se aplicou esse ano, nenhum atende à real necessidade. Então, realmente, nós estamos saindo, negociando, criando expectativa amanhã pela posição que vem, mas nós estamos plantando aí mais do que nunca por conta e risco na próxima safra, porque esses 210 milhões de aumento na subvenção só vai alimentar quem não corre risco. É a seguradora, que é o seguro, que vai vender um seguro que, se der uma frustração, não vai atender o produtor. Por quê? O nível de cobertura, quer dizer, sabe que produzir 20 sacos por hectare, ou 23 sacos e pagar seguro e não ter seguro, é um absurdo. Nós teríamos que ter, como já foi, um nível de cobertura na faixa de 40 sacos, porque a média no ano normal aqui no Rio Grande do Sul é 57 sacos. Então, realmente, nós precisamos ter alteração, posterior a essa medida provisória, no que diz respeito à mitigação, tanto no Proagro quanto no seguro, que volte às normas anteriores do Proagro, porque, caso contrário, o Rio Grande fica à mercê de conta e risco por trás dessas negociações que estão sendo feitas do passado, porém, o futuro nosso também não é promissor. Agora, só para a gente finalizar essa nossa entrevista, Elmar, eu quero saber se vocês tiveram alguma participação de pedido para o Ministério Público, para o Ministério da Pecuária, para algum pedido relacionado, feito direto por vocês. Sim, nós temos a proposta da Farsul que foi apresentada, inclusive esses 500 milhões não foi nem pedido.
Isso aí foi oferecido pelo Ministério da Agricultura em dia 7 de maio, na primeira reunião que nós tivemos com o Ministério e, obviamente, com o sistema Farsul, com a diretoria e os assessores. E o nosso departamento econômico, juntamente com o departamento jurídico, fez um estudo minucioso da situação do Rio Grande, quer dizer, 2 anos sem sequer seguro compatível com a realidade, prorrogações efetuadas e muitos agentes financeiros, por não ter sido dado uma resolução, uma medida provisória para equalizar os juros, foram renegociados em juros de valor de CPR, juro de mercado, quer dizer, com exceção ao Banco do Brasil, que tem um lastro maior, fez as prorrogações no juro contratual. Os demais agentes, a maioria, arrumou uma alternativa para não deixar o produtor inadimplente, porém, taxou, obviamente, no juros de CPR, no juros de mercado, né? E por isso que essas dívidas são impagáveis. Então, realmente, nós esperávamos aí um valor maior e uma subvenção maior e ainda esperamos. Porque eu acho que o assunto é o seguro para a safra seguinte, ele não entrou nessa discussão de análise do endividamento. Então, quer dizer, não adianta sanar o passado e deixarmos um futuro não promissor para o Rio Grande, visto que esse ano, inclusive, tem previsão novamente de laninha. E nós temos uma contribuição participativa de ano de normal, é o Rio Grande do Sul, é o segundo ou o terceiro. Se o Paraná tem um clima bom, ele ganha. Se não, nós tivermos um clima favorável, nós ganhamos do Paraná. Só perdemos para o Mato Grosso, que o Mato Grosso realmente produz 40 milhões de toneladas só de soja, né? E tem a safrinha de milho, inclusive, mas o Rio Grande contribui com 30%, aí, eu digo assim, com 30 milhões, 30 e poucos milhões de toneladas ano a ano. E o arroz, que deu essa discussão toda e que afastou, inclusive, as negociações do Ministério com o sistema nosso, que tinha sido deslocado em 7,5 bilhões, que não precisava, e tanto é que não precisou, e agora ficou comprovado, né, criou um afastamento, inclusive um retardamento nessas posições. Mas agora está absolvido, quer dizer, a Conab desistiu da importação de arroz, porque se nós importássemos, estragaríamos o preço da cadeia, e nós produzimos aqui no Rio Grande do Sul 70% do arroz nacional. E temos colhido esse ano a mesma produção do ano passado e não faltou arroz, então não vai faltar. Elmar Conrad, vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigada pelas suas explicações e pelas suas análises aí desses 210 milhões de reais liberados. Obrigada, Elmar. Até breve. Ficamos sempre à disposição e foi um prazer.